Na realidade, quem chegou para salvar não foi o consórcio, foi o Flamengo. É só pegar as Isso. matérias da época, inclusive do UOL. O Flamengo, ainda na gestão do Eduardo Bandeira de Mello em 2017, depois de fazer uma bobagem, indo lá para a Ilha do Governador, numa ideia que era boa, mas foi mal executada, que era a Ilha do Urubu, era repetir o que o Calil fez em Belo Horizonte. O Atlético jogava no estádio de Independência e pressionava a Minas Arena a negociar valores razoáveis, pelo menos, para que o Galo fizesse os grandes jogos no Mineirão, porque também as taxas eram altíssimas, como são as do Maracanã. E na época, quando o Odebrecht era quem tinha o Maracanã nas mãos, era um absurdo que se cobrava. Só que o Flamengo colocou preços altos, as coisas não funcionavam, aquele estádio não enchia. Negócio vergonhoso, então acabou depois caindo as torres. O Flamengo gastou ali acho que 24 milhões de reais, alguma coisa em torno disso. E na média, cada partida saiu por uma fortuna, mais caro do que o Maracanã, provavelmente. Então, aí o Flamengo volta ao Maracanã e o estádio estava abandonado. Tem várias matérias da época, inclusive no UOL. Aí o Flamengo investiu no gramado, na recuperação, pagou conta de luz que estava atrasada. Depois veio aí a aproximação com o ex-governador afastado, mais um, né, do Rio de Janeiro, o Witzel, daquela maneira patética. Lembra o Witzel de bermuda branca na chegada do Flamengo lá com o troféu da Libertadores? Depois ele dentro do campo pulando para abraçar torcedor, ele que é corintiano, inclusive. Aliás, é engraçado, né? O Não, governador paulista corintiano que estava lá no Rio, e aqui tem um carioca que é governador de São Paulo também, que é um negócio meio maluco isso aí, essa turma, vou te contar. Mas o fato é que, na época, o Flamengo faz uma aproximação com um então governador, aí consegue depois a concessão provisória, não pode ser sozinho, tem que ter outro clube, vem o Fluminense junto, e os dois passam a assumir o estádio. Quando o Maracanã ficou em pandarecos, bem, não apareceu ninguém para querendo assumir, foi só o Flamengo. Né? Quando agora houve a pandemia, agora 2020, 2021, os jogos aconteciam quando o futebol voltou sem público, então o Maracanã não gerava receita. Quem jogava lá? Fluminense jogava lá, Flamengo jogava lá. O Vasco queria? Não queria. Então, na realidade, a SAF do Vasco quer o Maracanã quando lhe convém. Quando lhe convém. E vai reformar São Januário, o que significa que vai querer jogar mais vezes no Maracanã. E aí a gente tem que decidir se a gente cobra que todo mundo jogue ou tem um bom gramado. Com dois, normalmente já é difícil ter um bom gramado, com três é impossível. E o Rodrigo Matos fez uma observação importante ontem, que pouco está sendo comentado. O Fluminense fez com Volta Redonda uma semifinal em Volta Redonda, perdeu inclusive, lá em Volta Redonda perdeu, enquanto o Vasco vai jogar com o Nova Iguaçu duas vezes no Maracanã. Se o Vasco considera que jogar no Maracanã é um direito dele, que também é a casa dele, não seria uma inversão de mando? Uma discussão que não está acontecendo. Né? A torcida vai ser do Vasco, Nova Iguaçu está de olho na renda que a torcida do Vasco vai proporcionar. E um outro detalhe, só para deixar uma opinião bem clara: o Maracanã é uma roubada. E aí o Flamengo tem que ter realmente empenho para comprar o tal terreno ou um outro terreno, como está tentando comprar o terreno, que não é público, que não é da Caixa, diga-se de passagem, é um festival de desinformação, inclusive gente na mídia falando, não, o terreno da Caixa não é da Caixa, é de um fundo de investimento. Não, porque empréstimo, não tem empréstimo nenhum, isso nem está sendo discutido. E pegar empréstimo não é problema desde que você pague, o problema é você pegar emprestado e não pagar, né? Como outros fazem por aí. Mas o fato é que o Flamengo e o Fluminense são aqueles que tocam o Maracanã. O Vasco aparece lá quando interessa. Ó, agora eu quero jogar aí, porque agora é um jogo maracanável, como eles chamam. Então, eu entendo que é um equipamento construído com dinheiro público, todo mundo em tese tem um direito, mas também tem um outro contexto que não pode ser ignorado. É um equipamento erguido com o dinheiro do contribuinte que estava largado e ninguém queria. E quem assumiu aquilo lá foi o Flamengo, depois junto com ele o Fluminense. Então o Vasco joga quando quer e vai reformar São Januário, então vai querer jogar mais vezes lá. Então é uma situação bem mais complexa, que tem uma discussão muito clubista aí. Eu acho que o Flamengo tem que largar aquilo lá o quanto antes, buscar seu estádio em 5, 6 anos, construir, e aí nunca mais voltar lá, exceto quando jogar com o Fluminense como visitante. Ou com o Vasco, se o Vasco mandar o jogo lá, ou numa outra situação eventual. Porque não há condições. Gente, a renda de mais de 3 milhões de Vasco e Nova Iguaçu, cada um ficou um pouco mais de 500 e poucos mil reais. Isso significou 37%. 37% da renda bruta foi para os clubes, para os dois, para dividir. Se você pegar uma renda do Corinthians, uma renda do Palmeiras, por exemplo, tá, nos seus estádios, em torno de 70% fica com o clube, 70% da renda bruta. O último jogo do Palmeiras no Allianz Parque, que foi o jogo lá do gramado que agarrava aquele negócio da chuteira, contra o Santos, o Palmeiras ficou com 67% da arrecadação bruta. E do Maracanã, os clubes dividem, no caso, dividiram, a renda é 37%. Os escoteiros mordem um pedaço da grana do Maracanã, a FUGAP, a Associação dos Cronistas, um monte de gente. E tem descontos que são específicos do Maracanã, não são descontos que valem para todo o Rio de Janeiro. Só para o Maracanã. 5 mil cadeiras cativas, você não pode vender.
Fica lá, 5 mil. Não tem o setor visitante, você tem que isolar mais 4, 5 mil lugares para isolar a torcida. Porque aquilo é uma porcaria, um dinheiro jogado fora. O outro Maracanã era muito melhor. Aquilo foi feito para atender a dona FIFA. É um estádio, uma arena feita para a dona FIFA. O local é sagrado, é o mesmo lugar. Mas aquilo não é o Maracanã. É um outro estádio que foi construído, ruim de acústica, não tem clima, não forma caldeirão, torcida fica longe. O Fabrício Cuica do Mundo na Bola, do canal no YouTube, que faz um excepcional trabalho sobre estádios e outros assuntos, ele é arquiteto, inclusive, ele fez um trabalho mostrando como o som se propaga da arquibancada para o campo. E comparou vários estádios pelo mundo. O Maracanã é o pior. Tudo é ruim no Maracanã. Então, o Flamengo tem que meter o pé o quanto antes. Enquanto isso, vai ter que ficar brigando para jogar lá. O Vasco tem o direito de reivindicar o que ele acha que pertence a ele. Tudo bem. Mas é curioso também que ninguém faça essa reivindicação com relação ao estádio Newton Santos, o Engenhão, que está lá com o Botafogo, fica lá o tempo que quiser, concessão por 1000 anos, né? E também foi erguido com dinheiro público, no caso, para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Então, todo mundo tem um pouquinho de razão, mas tem um contexto que não pode ser ignorado. Aquilo ficou lá abandonado. Cabe ao Flamengo comprar o terreno e, em alguns anos, acabar com essa história e não ter mais que voltar naquele estádio horroroso que fizeram no lugar do verdadeiro Maracanã, né, do autêntico Maracanã, que era um estádio espetacular, digamos assim, se você pensar que ele foi projetado nos anos 40. Né? O antigo Maracanã, se existisse, daqui a pouco ele faria aí, mais alguns anos, faria 80 anos. E foi demolido, foi violentado. Muito bem, essa longa explanação, Trajano, eu queria ouvir você, porque afinal você conheceu o outro Maracanã. O Maracanã que todo mundo jogava lá, o jogo era lá, o América jogava lá, todo mundo jogava lá no Maracanã. E agora no Neo Maracanã, como diz o Mauro, não. Ali tem briga, tem disputa. Não, o Mauro fez uma bela explanação sobre o Maracanã. Nós vivemos aquilo, eu sou mais velho que o Mauro pegou também, foi de geral várias vezes. O ambiente no Maracanã. O Maracanã era quintal da minha casa, sou tijucano, morava ali a 10 minutos de caminhada no Maracanã. Aliás, hoje em dia, consta que a Tijuca abocanhou aquilo tudo. Falar, o Maracanã é na Tijuca. Não, Maracanã para mim sempre foi no Maracanã, no bairro do Maracanã. Né? Mas o Mauro explicou muito bem, o estádio maravilhoso, as torcidas, sabe, a acústica, recebia muita gente, e essa coisa toda. Isso, o desgaste do Maracanã vem faz tempo. Teve reforma para Pan-Americano, reforma para a Olimpíada, reforma não sei para quê. Pegaram a cobertura, né, do Maracanã, que o Maracanã é tombado, ali destruíram. Quer dizer, e essa confusão, como o Mauro falou, todo mundo tem um pouquinho de razão, mas tem que ser encontrada uma solução. 37 dividir para 2, enquanto você pode ficar com 70%, é um absurdo sem tamanho. Juca, diga lá. O que você quer que eu diga sobre o Maracanã? Eu já disse. Sim. Aliás, o Mauro, todo mundo evidente, Juca, recomendar o livro do Luiz Antônio Simas, Maracanã. Sem dúvida, que é uma delícia. É uma delícia. Agora, veja, essa é a questão. O que o Maracanã é do povo, é de todos, o Maracanã é do povo, é de todos. O Maracanã aguenta 3 times jogando lá? Não, o Maracanã não aguenta 3 times jogando lá. O Flamengo precisa pensar na casa própria? Precisa pensar na casa própria e se libertar disso, né? E mudar os termos dessa negociação. Não tem muito mais o que acrescentar ao que já disseram os companheiros.